Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 3 sobre a nossa série aqui sobre CRO. A gente vai falar um pouco sobre como criar e priorizar as hipóteses dentro de um processo de CRO. Só relembrando um pouquinho do nosso processo, a gente já falou dele lá no começo, onde que a gente inicia, o que a gente tem que fazer antes de olhar esse processo, como é que a gente identifica as nossas oportunidades. Depois a gente fala um pouco sobre os levantamentos de dados, de onde a gente tira o levantamento de dados, quais são as nossas fontes de dados, onde que a gente pode buscar informação, onde que a gente pode extrair dados para a gente gerar insights, gerar as oportunidades. Com esses insights e essas oportunidades, a gente vai para essa fase que a gente está agora, que é a fase de criar e priorizar as hipóteses, tá? E esse processo de criação e priorização, ele passa por, vamos dizer aqui, quatro, cinco grandes, não, são quatro grandes tópicos aqui, né? O primeiro a gente vai falar sobre o levantamento de ideias, então a gente vai voltar aquelas ideias que a gente levantou, que a gente usa os insights das hipóteses que a gente trouxe. Depois, como é que a gente define hipótese, qual o critério para a gente separar uma ideia de uma hipótese, quais são as definições de métricas, né? Como é que a gente define métricas e quantas métricas a gente precisa definir para cada hipótese, para cada configuração de teste, que é o próximo passo. E por último, a gente entra nos processos de priorização das hipóteses dentro de uma metodologia chamada SCORE, que a gente já vai falar dela já já. Quando a gente está falando do levantamento de ideias, a gente está falando justamente daquele ponto que a gente trouxe na nossa última aula, de a gente pegar, a partir do momento que a gente está analisando os nossos dados, buscando informações, a gente conseguindo categorizar essas informações, a gente conseguir pegar essas informações que são os fatos que são relevantes durante o processo de exploração de dados e começar a listar e categorizar eles como informações que serão úteis, né, para que a gente possa tomar as decisões, para que a gente possa pensar em como a gente melhorar a página, para que a gente possa também ter uma base também numérica, né, instrutiva, de como é que a gente vai fazer isso. Então, com base, né, nesses dados que a gente levantou, a gente vai para o segundo momento, que é definir hipóteses. Essas hipóteses, né, diferente do insight, de uma ideia ou de um fato que a gente trouxe, ela tem algumas características para a gente conseguir entender ela como algo acionável, algo que a gente vai conseguir testar e validar. Ela primeiro tem que ter um conceito, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e, além de tudo, ela tem que ser baseada em dados, né? Porque tudo que a gente vai fazer daqui para frente para construir o teste, tudo que a gente vai fazer daqui para frente para definir o nosso processo, ele vai ser baseado nas hipóteses. As hipóteses é o nosso tudo que a gente faz, né, para criar hipóteses fortes, para que a gente consiga criar situações de melhorias dentro das nossas estruturas de conversão. Uma boa hipótese, ela deve responder sempre algumas perguntas, né? A primeira pergunta é o que exatamente a gente está testando, né? Qual é a melhoria proposta? Tipo, eu quero melhorar a taxa de conversão de um site. Isso não é uma hipótese, não chega nem a ser um insight. Isso é apenas um desejo, né? Onde que isso será testado? Quais são os critérios de sucesso para esse teste? E por último, qual é que é a linha base, né? Que a gente entende como é que isso já acontece hoje, né? É, Aqui a gente trouxe, né, a nossa referência, que é uma página do site do Patel, onde que a gente estava pensando em desenhar hipóteses para ela. E a gente já trazendo como exemplo, né, a gente já aplicou como é que a gente analisaria essa página para trazer essas hipóteses. Então a gente começou a analisar, a gente passou algumas rodadas de dados aqui em cima dela, fez alguns insights, e a gente chegou numa ideia que se a gente alterar a cor desse CTA, esse botão aqui, de laranja para verde, a gente iria aumentar a conversão. Porque todo o site ele é bem laranja e preto, todos os pontos de conversão são dessas cores, e a gente acredita que iria criar mais contraste, né, entre o fundo do site, entre as cores do resto do site, com esse botão. E as pessoas iam clicar mais nesse botão, logicamente a gente iria ter mais conversões no site a partir disso. Então, o que exatamente seria testado nesse modelo que a gente está trazendo aqui? Alteração da cor do CTA, inicia o teste de laranja para verde. Onde que isso vai ser testado? Na página newpatel.com.br.
Então, eu tenho que dizer exatamente qual é o URL que eu vou fazer o teste. É muito perigoso, né, a gente fazer um teste, subir o teste no site inteiro de vez. Né? É muito relevante que a gente tire não só um recorte do tráfego, né, para fazer o teste AB, para fazer as separações dos testes, mas também que a gente separe as páginas que sejam interessantes para isso. Posso testar em mais de uma página de vez? Posso, sem problemas, desde que eu consiga controlar. Mas é muito importante que eu tenha essa disciplina de testar em uma página, ver se isso funciona, e a partir disso, né, eu escalo esse teste para outras frentes do site, para outras páginas do site. Quais são os critérios de sucesso do teste? Né? O que eu estou esperando que aconteça de resultado nesse teste? Então, se eu aumentar em 1,25 a taxa de conversão, para mim é um teste que deu certo, que atingiu os resultados que eu espero. E qual que é a linha de corte hoje? É a taxa de conversão atual, que ela é uma taxa de conversão de 20%. E aí eu começo a entender que tem duas coisas que eu vou pensar agora, quando eu estou desenhando as minhas hipóteses, quando eu estou validando os meus insights a partir disso, tem duas coisas que eu vou pensar aqui antes de avançar. A primeira coisa é, qual é a minha métrica primária? O que eu quero? Eu quero mudar isso para quê? Né? Qual é o ganho que eu espero ter de negócio? Né? Lembra que quando a gente está falando de CRO, a gente está sempre respondendo uma questão de negócio. Então, qual é a questão de negócio que tu querendo responder com esse teste? Para esse teste específico, né, o que a gente estava pensando é a nossa taxa de conversão da página, ou seja, quantas pessoas entram versus quantas pessoas iniciam o teste, fazem o teste, é a nossa métrica principal. Mas toda vez que eu faço um teste, eu também posso definir uma métrica secundária. Que até quando eu vou otimizar esse teste na ferramenta, como eu vou validar esse teste na ferramenta, caso eu tenha uma métrica secundária, eu também consigo fazer essas análises por lá, de como, por exemplo, eu aumentei a taxa de clique, porém eu não mexi na taxa de conversão. Por exemplo, muitas pessoas mais clicaram por o botão estar mais destacado, estar mais uma cor chamativa, mas isso não era o ponto que travava as pessoas de converter. Então, eu posso criar uma nova hipótese depois em cima disso. Mas eu preciso entender, dentro desse contexto, né, o que é relevante para o olhar de métrica. Então, por exemplo, se muitas pessoas entram na página e já saem imediatamente, e eu vou fazer um teste, por exemplo, para diminuir o tempo de carregamento da página. Então, eu posso pensar que minha métrica principal continua sendo a taxa de conversão, ou um clique num botão ou numa seção específica, e posso olhar também como uma métrica secundária a minha taxa de bounce. Então, se eu diminuir a taxa de bounce com essa ação, que é uma coisa que eu quero que aconteça, que é o caminho para chegar na minha métrica primária, eu posso fazer isso também. Então, eu posso colocar todos os caminhos aqui, né? O que eu acho que vai impactar, ou quais são os caminhos, as ações que o usuário precisa tomar na página para que ele chegue na nossa meta principal. Depois que eu defino as minhas métricas e eu defino as minhas hipóteses com base nos meus insights, eu vou para um quarto ponto, que são a priorização dessas hipóteses. Né? Eu preciso pegar essas hipóteses que a gente criou, que a gente está pensando nelas nesse momento todo, que a gente desenvolveu, e agora, beleza, a gente teve um brainstorm, a gente rodou, fez análise de dados, fez pesquisa, a gente rodou no Hotjar, a gente fez um monte de coisa no site, e o que acontece agora é que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode, se a gente colocar um chatbot na página de contato, uma animação, vai melhorar a taxa de conversão, se a gente melhorar o tempo de carregamento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas como é que a gente vai escolher o que a gente vai testar primeiro? Né? Qual vai ser os passos desses testes? E para isso a gente usa essa metodologia, essa ferramenta chamada ICE Score. Essa ferramenta, eu coloco a minha hipótese e aí eu vou atribuir valores para essa hipótese dentro de 3 aspectos. Né? O primeiro aspecto é o I, de impacto no negócio. O quanto essa minha hipótese, se ela der certo, né, se ela se concretizar verdadeira, o quanto isso vai impactar nos meus resultados no negócio. A segunda coisa é o quão confiante a gente está que esse teste vai sair vencedor. E como é que eu meço a minha confiança? Né? O quanto de dados que eu tenho, o quanto de exemplos, o quanto de referências que eu tenho que mostra que esse meu teste, ele, de fato, vai me ajudar a sair do ponto A para o ponto B. E, por último, o I de business, né? Então, o I de business, ele fala o quão fácil é a implementação desse teste. Então, eu tenho esses 3 pontos que eu vou começar
a jogar todas essas minhas hipóteses, né, dentro desse critério que a gente conversou sobre o que é as hipóteses, né, para eu comece a decidir qual hipótese que eu vou testar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha que a gente vai compartilhar com vocês também, para vocês conseguirem registrar essas hipóteses dentro dessa metodologia que a gente está falando. E a hipótese, ela pega a ideia, a gente transforma a ideia ou a ideia, ou o insight, ou a base que a gente tem numa hipótese, quando a gente responde basicamente essas três perguntas: se, vai e por quê. Se eu fizer isso, ou se eu mexer em tal lugar, se a gente trocar tal coisa, se acontecer tal coisa, vai. O que a gente acredita que vai acontecer, né? Baseado nessa ação que a gente fez, o se, se, vai, por quê? Né? Se a gente trocar a CTA da página X, vamos aumentar em 20% o CTR dessa página, com base no que a gente viu e aprendeu no mapa de calor da página. Então, assim que a gente vai construir as hipóteses aqui, e com isso a gente vai começar a pontuar essas hipóteses. Então, de 0 a 10, né, de 1 a 10 aqui no caso, qual que é o quanto eu acredito que isso é fácil de implementar. E aí é muito importante que você comece a criar critérios também, porque para mim uma coisa fácil de implementar é uma coisa que eu demoro menos de 1 hora, menos de 2 horas para executar aquela ação toda. Uma coisa de médio de implementação é uma coisa que eu vou demorar um dia inteiro para implementar. Uma coisa difícil é uma coisa que eu vou demorar mais de um dia para implementar. E você ainda pode dividir, por exemplo, preciso de aprovação. Então, você tira um pontinho aqui da parte de facilidade. Preciso que outra pessoa me entregue tal coisa. Então, quanto mais empecilhos você tem para implementar essa hipótese e testar, menor vai ser a nota de facilidade. A segunda nota é a nota de probabilidade de sucesso, né? De 0 a 10, o quanto que a gente acha que isso vai dar certo, o quanto que a gente está confiante que esse teste vai trazer resultados positivos. E aí, com base nas experiências, com base nos testes anteriores, com base principalmente nas heurísticas, a gente vai dar uma nota de 0 a 10 em relação a isso. E por último, desculpa, a gente vai para um último ponto, que é o ponto de impacto. Né? O quanto que essa melhoria ela vai trazer, o quanto essa hipótese, né, caso ela se confirme positiva, o quanto isso vai impactar de fato o negócio. E aí eu dou uma nota de 0 a 10 também. O que vai acontecer? Aqui na nossa coluna do score, ele vai somar as três notas e vai dar um major para essas notas. Ou seja, cada hipótese eu vou ter uma nota de 0 a 10. E aí eu vou conseguir priorizar, né, pelo conjunto dessas soluções. Então, por exemplo, vamos supor que você está sem time de tech, sem time de TI. Então, você sabe que, mesmo que eu tenha um score mais alto, eu vou ordenar as minhas hipóteses pelas facilidades também. Então, eu quero saber, dentro das que tem a maior facilidade de implementar, qual tem o maior score. Então, começa a fazer essa relação para a gente priorizar com base nisso. Embora o score ele já dê uma ideia muito geral, né, do que a gente vai fazer, ele já meio que vai saltar aqui. Tipo, é muito mais lógico que a gente comece por essa, porque tipo, ela tem mais fácil de implementar, vai ter maior impacto que as outras, tem uma probabilidade de sucesso maior. Então, vamos começar por essa. Então, a gente vai começar a tomar essas decisões de onde e como a gente vai implementar baseado nisso. Essa planilha é muito legal, porque além disso, além de ter o iScore e ter as hipóteses, a gente também tem os status, né, que aqui você pode controlar qual o status das hipóteses estão rodando, né? Esse teste está em andamento, isso aqui virou teste, está em andamento, isso aqui está planejado, isso aqui está bloqueado. Depois você coloca os resultados, foi vencedor, foi perdedor, conclusivo. Ainda tem mais um campo de observação para você colocar o link documentando, o relatório do teste, algo nesse sentido para que a gente possa depois usar isso como uma fonte de inteligência também. Lembra que sempre quando eu falo de CRO, eu falei isso na aula 1, na aula 2, vou repetir mais uma vez aqui, a gente está falando sempre de um processo. Né? E esse processo ele tem que ser contínuo e disciplinado. Porque se a gente faz isso tudo, que a gente perde essa informação, a gente não consegue, de alguma forma, fazer com que essa informação seja acionável por outras pessoas do time, ou que você tem dificuldade em ver os testes que você já fez para propor novas páginas, propor novas ideias, tipo, nada disso que você fez vai ter um valor prático no teu dia a dia. Vai ser apenas você testando e criando coisas novas.
Mas se você não conseguir documentar esse processo, eu digo que a melhoria ou que você vai ter de percepção de valor das ações que você está fazendo é muito baixo. Então, é muito importante usar as planilhas, ter uma disciplina para documentar os testes e, principalmente, fazer com que esse documento, com que essa estrutura que a gente está fazendo aqui, ela não morra, ela não pare com você. Por isso que, além de ser um processo, ele é um processo de disciplina, né? Depois que a gente prioriza os testes, a gente entende, beleza, esse teste que a gente vai fazer primeiro, aí a gente vai para o nosso próximo passo, que é o passo de implementação do teste. Isso eu vou falar na nossa próxima aula. Como é que a gente implementa o teste? Quais são o passo a passo para a gente fazer essa implementação. Mas antes disso, eu trouxe um caso aqui, daqueles nossos insights que a gente trouxe no começo, né? Beleza, como é que a gente transforma, como a gente transformaria isso aqui na prática, né? Pegar um site, uma oportunidade dessa que a gente viu, e transformar numa hipótese para configurar no teste. Então, a primeira coisa, a gente tem a primeira hipótese aqui, né? O site, ele não tem CTA na primeira dobra. É a informação que a gente tem. Então, eu trouxe aqui, ó, qual é o site? Ele não tem CTA na primeira dobra. Qual é que é a base de referência que a gente tem para criar essa hipótese, né? E aqui eu tenho, além de ter os próprios dados e as próprias definições que a gente já trouxe, eu tenho também aqui algumas pesquisas. Então, eu trouxe essa pesquisa aqui, que ela fala sobre a primeira dobra. Mais de 57% das pessoas que acessam o seu site, eles só veem a primeira dobra do site. Se a gente colocar 57 aqui, ó, aí vai minha... Eu tentando fazer conta ao vivo. A gente colocar aqui 74%, acho que é isso, hein? 74% das pessoas, elas veem apenas a primeira e a segunda dobra. 26% vê o site inteiro, né? Vão chegando. Esse número vai caindo, né? Mas, tipo, a menor parte dos teus usuários, eles vão chegar da terceira dobra para trás do site. Então, a primeira dobra é a dobra mais estratégica e mais importante do teu site inteiro. Então, ter um CTA, uma chamada para uma ação na primeira dobra, é muito importante. Além disso, eu tenho um artigo da Nielsen, também como uma base de referência que eu estou trazendo, porque isso é importante, porque isso me dá confiança para testar isso, e porque eu acho que isso vai fazer sentido para a gente levar para frente. Beleza. Agora, já que eu estou confiante nesse insight, nessa hipótese, agora eu vou transformar isso numa hipótese mesmo, né? O que vai ser testado? A gente vai inserir uma CTA na primeira dobra com uma headline e um botão. Você quer melhorar a conversão do seu site? Clique aqui e fale com os nossos consultores. Você quer receber uma proposta comercial? Clique aqui e fale com o comercial. Então, você precisa deixar claro qual é a chamada e qual é o objetivo do teu site. Se o site não tem essa dobra, você bota uma coisa muito institucional, uma coisa só falando da marca, apenas uma frase de botão para o pessoal lá para baixo, isso cria uma experiência boa de marca, mas com certeza você está perdendo espaço de conversão nessa estrutura. Então, o que a gente vai testar? Qual é a nossa hipótese? Por onde começa a nossa hipótese? Que a gente vai colocar um botão e uma headline nessa primeira dobra. Aonde será testado? Na home do site joaolucas.com. Sei lá, você coloca qual é a URL e qual é a seção do site que você vai colocar, que você vai executar esse teste. Quais são os critérios de sucesso para esse teste? Então, eu vou considerar que esse teste deu certo se eu conseguir aumentar em pelo menos 5% a minha taxa de conversão. Qual é a minha taxa de conversão hoje? Qual é a minha baseline hoje? É que a taxa de conversão ela é de 10%. Aí eu vou preparar tudo isso, né, e transformar numa hipótese. Eu já vou colocar na planilha para vocês verem como que fica. Aí eu trouxe a segunda hipótese também. Beleza, qual é a segunda hipótese? O insight o tempo de carregamento passa de 10 segundos. Beleza. Como é que eu posso aprofundar nessa informação? Aí eu fui pesquisar sobre o impacto do carregamento, né? Eu achei um artigo bem maneiro, que mostra que o funcionário mobile, o tempo de carregamento é importante, né? O time da Design percebeu que o aumento da taxa de rejeição de 12% em dispositivos móveis quando adicionaram mais imagens nas páginas, né? Eles adicionaram 160k de imagens e teve uma taxa de rejeição de 12%, um aumento na taxa de rejeição de 12%, simplesmente porque o site ficou um pouco mais pesado, demorou mais para carregar.
Então, isso é muito importante, principalmente no telefone mobile. Pô, já me acendeu uma luz, aqui eu preciso cuidar disso. Aí eu entrei na ferramenta chamada GT Metrics para dar uma analisada no meu site. Eu vi no site, que site, inclusive, é um site que até está otimizado. Tem, a GT Metrics ela dá uma nota, né, de A até E, se eu não me engano, até F, pensando justamente de como é que está o site em relação à performance e à velocidade. Aí eu olhei aqui, beleza, mas fui na parte das páginas para entender, cara, onde que eu posso otimizar. Se o cara aumentou ali 12% a conversão, aumentou 12% a conversão, a taxa de gestão do site simplesmente aumentou 190 KB, eu estou com 917K de imagem. Então, será que se eu diminuir as minhas imagens, eu não consigo aumentar a minha conversão? Eu começo a criar as hipóteses, né, em cima disso aí. Eu tenho também um artigo, né, que fala com mais detalhes sobre isso, e aí eu vou criar a minha hipótese. Beleza, o que é que eu vou testar? Eu vou otimizar as imagens da landing page. Onde você testar, então, um URL só de referência aqui mesmo, né? Mas quais são os critérios de sucesso do meu teste? Redução em 10% do meu bounce. Qual é o meu bounce line hoje? Hoje eu tenho 30% de bounce. Então eu quero reduzir esse bounce em 10%. Essa é a minha hipótese, que se eu otimizar a landing pages, eu vou ter um aumento um aumento da redução, eu vou reduzir o bounce em 10%. E aí, beleza, tenho essas informações, agora eu preciso organizar essa minha planilha. Então, qual é o meu se, né? Se diminuirmos o tempo de carregamento em até 2 segundos, o que vai acontecer? Vamos diminuir a taxa de bounce em 10. Qual é a ferramenta que a gente vai trouxe ou buscou essas informações? Analytics, que eu posso colocar outras referências também. Aí tem a segunda hipótese. A segunda hipótese diz, se a gente colocar o CTR na primeira dobra, a gente vai aumentar a taxa de conversa, o CTR da página em 20%. Aí, de onde eu tirei essas informações? Das análises heurísticas. E aqui agora eu vou dar as notas, beleza. De 0 a 10, quando eu dou 0 a 10, quanto é fácil de implementar o CTA na pegadora. Pô, o CTA na pegadora, para mim, é super fácil, é a coisa mais fácil que eu tenho de fazer. É só abrir meu editor de página e eu consigo colocar lá. Ah, e se para reduzir os imagens? Ele é fácil, eu consigo fazer em menos de 2 horas, mas é um pouco mais trabalhoso. Eu tenho que baixar todas as imagens do site, tenho que subir num compressor de imagem, depois refazer o upload dessas imagens. É fácil, mas é um pouco mais difícil do que simplesmente colocar a CTA na pegadora. Qual a probabilidade de sucesso que eu tenho dos dois? É uma probabilidade média para ambos. Né? Eu preciso entender com mais profundidade se isso vai de fato impactar o meu usuário que compra. Eu sei que a gente vai ter de fato uma melhoria clara nas métricas secundárias, né? Mas eu quero entender a probabilidade de sucesso também das métricas principais, que são as métricas de conversão e as métricas de venda. E por último, qual que é o impacto que isso vai trazer se isso acontecer? E aí eu trouxe notas um pouco diferentes, porque como eu tenho uma estrutura onde vai pouquíssimas pessoas, e as pessoas já vão com muita intenção na compra, então eu acredito que muito a segunda hipótese ela tem um impacto muito maior. Isso aqui é muito importante que você discuta com os interlocutores que estão participando com você desse processo. Então, você tem um chefe, um sócio, um parceiro, é muito importante você apresentar as hipóteses e se questionar por que isso não é 5? Será que isso aqui não se melhorar o bounce em 2 segundos e diminuir a taxa de rejeição em 10%, isso não vai aumentar a nossa conversão muito mais do que se a gente fizesse isso? Ah, beleza, vamos ver isso. Vamos colocar essas informações na planilha e vamos entender qual de fato vai trazer o maior impacto. E a partir disso, eu tenho os meus scores já. Então, se a gente fosse olhar para essa minha avaliação agora, tipo, a gente tivesse que escolher qual das duas hipóteses a gente vai testar, fica lógico que fica claro isso, fica óbvio, porque o processo que a gente vai fazendo de construção para chegar nessas hipóteses, ele faz com que a decisão do que a gente vai fazer e de como é que a gente vai priorizar isso, elas se tornem muito mais objetivas e muito mais claras do que quando a gente começou lá atrás, simplesmente a ver os dados e tirar insights dos dados sem um critério forte para isso. Tá? A nossa próxima aula é a nossa aula 4, onde eu vou fazer mais uma ação com vocês, onde a gente vai criar um teste AB do zero dentro
do Google Optimize, além de eu disponibilizar alguns links para vocês de como fazer isso, de como pegar mais dicas sobre o Google Optimize, como se aprofundar nessa ferramenta. Além de a gente falar um pouco também sobre significância estatística, né? Como é que a gente define o tamanho da amostra e tempo da amostra para a gente realizar os nossos testes. Eu te vejo na próxima aula, espero que você tenha gostado e mande suas perguntas, suas sugestões, para que a gente possa responder na nossa aula acima.